A paz do Senhor, gratos somos por aqui estar mais um dia para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Estamos iniciando mais um trimestre e esse trimestre se baseará na igreja eleita, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E estaremos estudando a respeito desse tema na carta aos Efésios. Será hoje a base como carta aos Efésios, saudação aos destinatários, lição de número 1, onde entre 13 lições, onde abrangeremos vários assuntos, hoje vamos falar sobre a saudação aos destinatários da carta aos Efésios. O escritor, nesse trimestre, nosso comentarista, será quem escreveu estas lições, é o Douglas Batista, e estaremos assim desde já iniciando esta aula, que é carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Mesmo na sua casa, mesmo nesse momento de repouso, assim você até tem mais tempo para juntos aprendermos da palavra do Senhor, então aproveite e leia toda a carta aos Efésios, para que nós possamos juntos estar estudando todo esse trimestre. Serão 13 aulas a respeito do livro, essa carta aos irmãos de Éfeso. Hoje, a primeira aula, nós vamos falar sobre a saudação e os destinatários. O escritor escreve aqui no texto áureo: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, ele diz: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja. Então, desde já, eu quero agradecer você que está nos assistindo, e entenda comigo que aqui é um canal de bênçãos para a tua vida, e Deus, Ele nos abençoará, Ele nos ensinará a partir desta aula. Você pode, se for bênção para a tua vida, se você estar assistindo e será abençoado por esta aula, quiser, compartilhe nas suas redes sociais e também inscreva no canal, e se for conveniente, que você clique no sininho também, que possa estar assim recebendo as notificações quando for assim postas as demais aulas, os demais vídeos. Então, irmãos, aqui nós estaremos iniciando onde Paulo, ele escreve esta carta. Paulo, ele é o escritor da carta aos Efésios. Ele é bem óbvio, bem claro assim, a autoria desse livro, onde nós temos muito bem claro que Paulo, ele escreve porque ele deixa a sua assinatura em cada início das suas cartas. Então nós vemos isso em várias cartas, Paulo afirmando, demonstrando ser ele o escritor. Hoje, ao terminar essa aula, nós podemos estar aptos e também ver assim o propósito divino na Epístola aos Efésios, estar apto também a apresentar a autoria e a data da epístola, também identificar a quem foi dirigida as epístolas aos Efésios, a epístola aos Efésios, e também explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Então, mais um trimestre se inicia e é um grande desafio formar irmãos e irmãs no ensino da palavra de Deus. Nas Escrituras Sagradas, é um grande desafio formar esses alunos. Esse é um ministério glorioso e por isso devemos levá-lo com muita seriedade, temor e sacralidade. Tá? Deus conta comigo, Deus conta contigo, Deus conta conosco
os demais professores da escola dominical para evangelizarmos enquanto ensinamos. Porque a escola bíblica, ela é um evangelismo enquanto ensina e o ensino enquanto evangelizamos. Releia a lição, releia os textos bíblicos. Fique à vontade ao estudar todo o livro, aos Efésios, de demais fontes de exposição, de explicações. Mas a verdadeira escola bíblica é quando o povo do Senhor se reúne na casa do Senhor, juntos para aprender a palavra do Senhor. E nesse momento de pandemia ou isolamento, a igreja se reúne por aqui. A igreja, pelas redes sociais, ainda se une para cultuar a Deus. E você, nesse momento, diante desse receptor, recebe a palavra do Senhor para os vossos corações. O assunto desse trimestre é a carta aos Efésios, como eu já disse. Estudaremos gloriosas doutrinas e orientações pastorais, tá? Para a vida prática de todos os cristãos. Nessa oportunidade, nós veremos através do nosso irmão, o pastor Douglas Baptista, que é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Ele também é líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal, doutor em Teologia e licenciado em Filosofia, tá? Esse é o comentarista dessas lições que nós estamos em mãos estudando. Para introduzir, nós vemos que a epístola aos Efésios, ela é denominada a coroa dos escritos de Paulo. A coroa dos escritos de Paulo. E também a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nessa lição estudaremos os aspectos introdutórios às principais abordagens doutrinárias da epístola. Veremos a autoria e data. A autoria nós vemos já aqui como assinatura, como identidade. O apóstolo Paulo está dizendo, logo no capítulo 1, versículo 1 da carta, ele está dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então ele aqui já dá seu nome como autor da carta, como inspirada pelo Espírito Santo, mas redigida e escrita pelo apóstolo Paulo aos santos. É que ainda ele se chamava um pouco antes, em Atos, Paulo ele era o Saulo do Atos, no capítulo 13, versículo 9, ele era conhecido antes por Saulo. E esse Saulo era o nome hebraico, e também, com certeza, nós vemos aqui algumas explicações que podem nos levar a crer que seria uma homenagem ao primeiro rei de Israel, Saulo, que vem Saul, e que vem depois a existir o Saulo, que eles pertenciam à mesma tribo, tá? Paulo e Saulo são da mesma tribo, e então vem aí a origem do nome Saulo. Já Paulo significa pequeno, e esse era seu nome romano. E muitos pensam e comentam que o nome de Paulo foi mudado porque Saulo não era o nome que Deus... um nome bom para um servo do Senhor, que Deus aprovaria. Não, não é isso não. Saulo é um nome hebreu, Saulo em hebraico, e Paulo romano ou grego também, que quer dizer pequeno. Quando é que mudou o nome? Foi ao encontrar-se com o Senhor. A partir dali. Mas por que a partir dali?
É um nome mais próprio para um missionário, um nome mais próprio para um verdadeiro, que é o missionário que queria se apresentar como pequeno, como chamado do Senhor, ele trocou. E também, por motivo de origem, já não era mais estava somente entre os hebreus, mas ele agora era um missionário entre os gentios. E também por motivo de mudança de região, principal foco. Então, Saulo e Paulo, a mesma pessoa. Assinatura apostólica nas suas cartas. Vamos falar sobre assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, Paulo se identifica como Paulo e não, em nenhum momento ele se identifica como Saulo. Tá? Provavelmente para considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Tá bom? Às vezes nós falamos Saulo era o não convertido e Paulo o convertido. Não é exatamente esse o motivo, tá? Saulo é um nome hebraico e Paulo um nome entre os gentios. E ele usou porque ele escreveu muito para o mundo gentílico. Então Paulo usava dessa sabedoria. Outro detalhe da sua assinatura na carta apostólica é que vinha sempre uma ressalva. Quando ele escrevia suas cartas, ele dizia o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Ele redigia na sua carta sempre que tudo que ele fazia era pela vontade de Deus. A carta era escrita por sua mão, por si mesmo. Nem todas também, porque a de Roma, aos romanos, nem o punho dele mesmo escreveu, tá? Paulo apenas ditou aquela carta ali no porto, né? Quando ele encontra com Tércio, e Tércio escreve aquela carta e leva aos irmãos de Roma. Então, aqui Paulo, ele coloca a assinatura como Paulo, mas por último, servo do Senhor e pela vontade do Senhor. Quando ele fala pela vontade do Senhor, isso quer dizer não escolhido por homens, tá? Não escolhido por homens. Então, para nós estudarmos mais aqui, vamos ver onde Paulo estava quando ele escreve esta carta. Hoje essa aula é somente de caráter introdutório, tá, irmão? A ocasião, onde ele estava, o que se passava, a data, né? O que Paulo vivia quando ele escreveu esta carta. Ela foi escrita, capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz Paulo. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo. Paulo, ele, nessa circunstância, escrevendo ao corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, de uma maneira muito forte, abrangente, a unidade da igreja, ele estava falando sobre o corpo, né? A unidade dos corpos, mas ele estava onde? Na prisão, tá? Ele estava ali por volta de 61, 62 depois de Cristo, preso em Roma. E essa carta, ela é chamada de Cartas da Prisão, tá? Ela é uma das cartas da prisão, chamada Cartas da Prisão, porque Paulo estava na prisão em Roma. Ele estava aprisionado. Embora ele tivesse aprisionado, Paulo ainda tinha a liberdade de pregar, tá bom?
ele tinha liberdade de pregar o evangelho, receber visitas e de escrever. Paulo estava aprisionado, mas dessa maneira. Então, nessa prisão, ele escreve Efésios, Filipenses, escreve Colossenses, também escreve Filemão. Essas são as chamadas epístolas da prisão. Capítulo 4 também, no versículo 1, aqui em Efésios, Paulo escreve o seguinte, deixando para a igreja: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Isso revela também, mais uma vez, que Paulo escreve essa carta da prisão. Então, em Atos, capítulo 28, lá no versículo 30, quero que você acompanhe comigo. Atos 28, 30, diz o seguinte: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Tá? Ele ficou preso por 2 anos numa própria casa que ele alugou. Se é no Brasil, existe muita regalias, vamos dizer, você recebe o alimento, você tem o seu quarto, quem comete qualquer delito e vai preso. A família que fica lá fora recebe um benefício do governo, mas na época de Paulo não era assim. Paulo alugou a sua própria casa, onde ele ficou preso, e ali ele também sobrevivia da ajuda dos irmãos, porque o Estado não bancava a prisão de Paulo. Então está aqui Atos capítulo 28, versículo 30, ele ficou por 2 anos na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, a ocasião da epístola de Efésios é a epístola da prisão, tá? Ele ficou ali preso na sua própria casa, onde ele alugou, para que ali estivesse cumprindo o seu período de prisão em Roma, tá? Então, ele ficou preso por volta, vamos ver aqui a data, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar as igrejas as igrejas da região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar entre a época, o ano de 61 e 62 depois de Cristo, tá? Efésios capítulo 6 também, versículo 21 e 22, olha o que diz aqui, ó, a respeito do assunto. Efésios 6, 21 e 22, mostra que ele estava na prisão. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paulo escreve e envia Tíquico para dar aos irmãos as informações do que se passava na prisão entre os irmãos que ali compareciam. Estaremos dividindo assim então a carta aos Efésios em algumas partes, tá? Para ficar mais fácil, a gente está estudando. O tema dessa epístola é a igreja,
o corpo de Cristo. E também veremos, é uma epístola gloriosa, sabe? Muito parecida com a de Colossenses, que repete cerca da metade dos versículos, tá? Repete mais ou menos cerca da metade dos versículos de Éfeso, lá na carta aos irmãos de Colossos, tá? O que ele escreveu na carta aos irmãos de Éfeso repete-se na carta aos irmãos de Colosso, que são essas duas cartas, Efésios e Colossenses. Só que nesta carta aqui, a ênfase não está no corpo, e sim na cabeça. Lá em Colossenses, enfatiza a cabeça da igreja, Cristo, já que em Efésios enfatiza o corpo, que é a igreja. Fala da vocação e as bênçãos do crente. A epístola aos Colossenses enfatiza Cristo como Criador e mantenedor. Já os Efésios enfatiza o corpo e as bênçãos do Criador, as bênçãos delegadas pelo cabeça a esse corpo. E já começa pela capa essas bênçãos. Aqui revela uma coroa de espinho, um rolo e um selo. A coroa do Rei Jesus, o rolo, a palavra de Deus, e o selo do Espírito Santo. Essa carta, essa lição vai ser maravilhosa, não perca nenhuma aula. Está aí, pela coroa de espinho, Cristo nos deu, Ele é a palavra desse rolo que se fez carne. E habita entre a igreja através do Espírito Santo, naqueles que foram selados, naqueles que estão pautados na palavra do Senhor. Dividindo em duas partes, a primeira parte é as gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção, a coroa de espinho, o sacrifício na cruz, o supremo sacrifício de Cristo para redimir a igreja. É a parte teológica da redenção. Nós estaremos enfatizando nessa primeira parte de Efésios, capítulo 1 ao 3. Já na segunda parte, que é capítulo 4 ao 6, veremos as instruções práticas, não mais teológicas, para a igreja e todos os crentes. É isso que nós veremos. Na parte teológica, nós estaremos falando da saudação, capítulo 1 e 2, a preeminência de Cristo na redenção, capítulo 1, 3 ao 14, oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, capítulo 1, 15 ao 23, resultado da redenção. Isso aqui é importante demais. Aqui dá um estudo complementar, os efeitos do supremo sacrifício. Tá? No capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 13. Aqui nessa parte aqui nós vamos estudar os resultados da redenção, do sacrifício de Cristo na sua e na minha vida. Sabe, os efeitos que o sacrifício de Cristo trouxe, nós vamos abranger nesse meio aqui, quando chegarmos no capítulo 2, versículo 1 ao 13. E também nós vamos falar sobre a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. No capítulo 3, novamente, vamos falar sobre isso no capítulo 3, versículo 14 ao 21. Já na parte 2 desse livro, nesse trimestre, nós vamos dividir aí em 2 blocos. Nós vamos lá no capítulo 4, versículo 1 ao 16, na parte prática para a igreja e os crentes. Nós vamos estudar implementando o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós vamos ver reproduzindo a vida de Cristo nos crentes. Nós vamos ver aplicando a autoridade de Cristo nos relacionamentos do lar.
E também nós vamos estar capacitado e equipado para a batalha espiritual. Nós vamos falar disso lá na lição de número... na última lição. Nós vamos estar falando sobre a batalha espiritual, as armas do crente. E isso Paulo escreve lá no capítulo 6, tá? Reveste-vos de toda a armadura de Deus. Quando chegar lá, os irmãos, nós estaremos estudando junto. E na conclusão, nós vamos estar estudando também nesse mesmo dia... capítulo 6, versículo 21 ao 24. Quem é os destinatários dessa carta? Vamos tentar ganharmos tempo aqui. E não esqueça, novamente, clica aí, compartilha, inscreve, deixa o comentário e também ative o sininho para os irmãos receber as próximas aulas, que esse trimestre está uma bênção. Destinatário, Efésios, cidade de Éfeso, tá? Paulo escreve essa carta aos irmãos de Éfeso. Ele escreve a dois grupos de pessoas. Os irmãos de Éfeso, cidade fundada por volta de 1050 a.C., que hoje tornou-se a Turquia, tá? O país da Turquia tornou-se um centro político, comercial e religioso muito forte ali na Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava o mar Egeu. Essa sua rua principal era pavimentada de mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade de 20 mil espectadores. E próximo dali ficava o estádio, com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens e como também homens e animais. Tá? É a cidade de Éfeso que é o destinatário dessa carta que Paulo envia. A religiosidade em Éfeso, como estava? A cidade abrigava o templo de Artemis. Quem é Artemis? A mesma Diana. A Diana, que é a deusa da fertilidade, construído em mármore, e a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam. Então é um dos problemas que Paulo enfrentou quando ele chegou pregando contra a ídolos, contra essa idolatria. Então já começa aí o confronto de Paulo à idolatria, e começa também a perseguição de Paulo, porque o que gerava muita economia é a venda dos ídolos no templo da deusa Diana, que era a deusa da fertilidade, ou Artemis, ou Osíris em outras culturas, tipo egípcia, que era Íris, Osíris. Aqui entre os irmãos de Éfeso é Artemis, que quer dizer a Diana, a deusa da fertilidade. E assim vai. No Brasil, uma deusa leva outro nome, mas é a mesma deusa aqui. Vem dessa cultura pagã, dessa cultura muito antiga. E Paulo chega lá e confronta bem logo de cara essa adoração. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual os moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo, tá? Então, nós vamos falar a respeito disso também mais para frente, e aqui no capítulo 19, 27 de Atos, já introduz muito bem no versículo 27 ao 29. A igreja de Éfeso também é outro destinatário dessa carta, tá? Não somente a cidade, a religiosidade, e agora também a igreja. Paulo escreve a igreja dos irmãos de Éfeso. Paulo escreve, ele evangelizou a cidade. Paulo entra na cidade e evangeliza e ganha ali um certo número de cristãos, pessoas para Cristo, e ele conquista para o Senhor e agrega ali 12 discípulos, e ele desce para batizar os irmãos. Ele batiza os irmãos e os ensina a buscar o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo.
e a igreja começa a crescer, e ali implanta a igreja do Senhor, tá? Nós vamos estar caminhando em cima desse assunto também, que a carta foi destinada a essa igreja. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Isso que eu acabei de dizer, irmãos, que eu tinha dito, está lá em Atos, vamos achar aqui, no capítulo 19 e versículo 5 ao 7, e diz assim: eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Em seguida evangelizou Paulo os judeus nas sinagogas por um espaço de 3 meses. Também no capítulo 19, versículo 8, diz: durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, tá? Onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Tudo que eu estou falando aqui, você tem as referências, irmãos, vai anotando, e junto nós vamos acompanhando este ensino bíblico desse trimestre. E em seguida evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano, que está no versículo 9 agora, continuando: visto que alguns deles mostraram empedernidos e descrentes, falando mal do caminho é como ele chamava a igreja ao qual Paulo estava frequentando. Hoje nós vemos muitos títulos, né? Que é aquela placa que fica lá fora, somente para identificar onde é que servimos a única igreja que existe, que é a igreja de Cristo, ao qual é determinada por algumas placas. Naquela época estava aqui: o caminho. Diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então Paulo pregou 3 anos aproximadamente por todas as terras. Assim, ao concluir, ficou 3 meses pregando nas sinagogas. Ao perceber a rejeição dos ensinos, agora ele prega na escola diariamente agora na escola dos tiranos, porque nas sinagogas ele ensinava aos sábados, como os irmãos sabem o costume, mas agora na escola de Tiranos, Paulo tinha a liberdade de pregar todos os dias lá na cidade de Éfeso. Amém? Continuando, grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou lá, Apolo também ali foi instruído por Priscila e Áquila, o Apolo. Então Priscila e Áquila também passou por lá. Timóteo também foi designado para